Saudações e bem-vindo ao 7º episódio do Café e Francês, potencialmente seu programa educativo favorito na língua francesa. Bom, no episódio de hoje a gente vai voltar para o assunto dos verbos, e para ser mais exato, a gente vai falar sobre os verbos no passado. Antes de rodar a intro e começar essa aula de vez, eu gostaria de fazer uma recomendação pessoal sobre um aplicativo conjugador de verbos em francês. A gente está falando aqui sobre o Le Conjugueur. Ele basicamente é uma ferramenta de pesquisa, onde você escreve o nome de um verbo em francês e ele vai te dar uma lista completa com todas as formas de conjugação. O aplicativo está disponível gratuitamente para celulares por meio da sua loja de aplicativos favorita, como também você pode acessar ele diretamente pela internet por meio de um navegador. Tudo certo? Então vamos lá! Muito bem. Passando uma definição sobre os verbos no passado, eles são aquelas palavrinhas que vão demonstrar algo que já aconteceu ou que acontecia no passado. Assim como os verbos no presente que a gente já estudou, eles podem ser tanto regulares, ou seja, seguem sempre um padrão fixo, ou podem ser irregulares, que eles não vão seguir um padrão tão certeiro. Nesse capítulo, a gente vai ver duas formas de se conjugar o verbo no passado, as duas mais comuns: o passado imperfeito e o composto. E ao final do capítulo, eu vou também colocar algumas tabelas com verbos frequentemente usados e vou explicar alguns dos padrões que você pode encontrar. O primeiro tipo de verbo no passado que a gente vai estudar é o passé imparfait, também conhecido como passado imperfeito. Ele vai descrever alguma ação que era habitual e contínua no passado. Dando alguns exemplos, a gente tem aqui: Je ne mangeais pas avec toi. Eu não comia com você. Tu travaillais dans l'usine. Você trabalhava na fábrica. Quand il était petit. Quando ele era pequeno. Nous parlions avec ma mère. Nós falávamos com minha mãe. Vous aimiez les boulangeries. Você amava as padarias. Então, para fixar bem essa informação, agora que a gente viu uns exemplos, o passado imperfeito são as frases que vão descrever uma ação no passado que acontecia lá, que era contínua no passado. No português são verbos como fazia, trabalhava, gostava, amava e por aí vai. Aí na tela eu tô deixando alguns verbos que a gente vai trabalhar bastante durante o curso conjugados no passado imperfeito. Pegando o verbo manger de exemplo, o verbo comer, que é bastante regular, a gente tem je mangeais, tu mangeais, il mangeait, nous mangions, vous mangiez, il mangeait. Pois é, a pronúncia em si é bem parecida. As maiores diferenças mesmo estão na grafia, e é exatamente nela que a gente vai ver algum dos padrões. Nos pronomes je e tu, geralmente a gente tem que o final fica nessa junção de a e s. Para os pronomes il e elle, ele e ela, eles terminam em a e t. Para nous, eles vão terminar em i o n s. Para vous, eles terminam em i e z. Já para il ou ela, eles e elas, ou seja, no plural, a gente vai ter a combinação de a, i, e, n, t. Naturalmente vão existir algumas exceções para esses padrões, mas se você estudar bem eles e guardar eles no coração, conjugar os outros verbos no passado imperfeito vão ser bem mais fáceis. Partindo agora para a próxima forma de se conjugar os verbos no passado, a gente tem o passé composé, passado composto. Dentre as conjugações de verbo no passado, ela é a mais comum, ela é a mais usada no dia a dia. E, para nossa sorte, na minha opinião, ela também é bem mais fácil, ela é bem mais fixa. Ao contrário dos verbos no passado imperfeito, esses do grupo do passado composto vão descrever uma ação que já foi completada. Por exemplo, vamos pegar a frase eu comi uma pizza. Se a gente for analisar, o verbo comi indica que a ação de comer a pizza foi concluída. Nessa modalidade, a estrutura é bem fixa. A gente vai ter o sujeito, o verbo auxiliar, que é o être, o ser estar, ou o avoir, que é o ter. Eu vou explicar melhor como definir isso depois. O verbo no passé composé, que geralmente é só o radical do verbo com um e com acento no final. Vamos dar uma olhadinha agora em algumas frases que usam essa estrutura dos verbos no passado composto. J'ai mangé un coq au vin. Eu comi um coq au vin. É um prato francês. Tu es allé chez moi.
Você foi na minha casa. Elle a aimé l'histoire. Ela ama a história. Nous avons parlé sur la langue anglaise. Nós falamos sobre a língua inglesa. Vous avez parlé dans la bibliothèque? Você falou na biblioteca? Ils ont parlé pour moi. Eles falaram para mim. Nesse slide aqui eu coloquei os mesmos verbos que a gente estudou na seção do passado imperfeito para ter uma noção de comparação, por assim dizer. E como eu disse antes, os verbos no passé composé vão seguir essa estrutura fixa de sujeito, verbo auxiliar, seja o être ou o avoir, e o verbo no passé composé, que é bem facinho de conjugar. Mas agora você, cara estudante de francês, deve estar se perguntando: mas André, existe algum padrão para eu saber se o verbo auxiliar vai ser o être ou o avoir? Bom, não se preocupe, porque eu tô aqui para te afirmar que tem um padrão sim. De forma geral, o verbo être vai ser usado principalmente quando a frase fala de espaço. Por exemplo, para falar que a pessoa foi para lá, que ela partiu, que ela entrou. Por exemplo, na frase elle est partie, ela partiu. Já o verbo avoir vai ser usado em praticamente todas as outras ocasiões. Afinal de contas, ele é o verbo auxiliar mais usado nessa conjugação, principalmente daquelas que não vão precisar de um objeto direto para fazer sentido. Por fim, eu vou indicar aqui alguns padrões que você pode usar para facilitar a sua conjugação dos verbos no passé composé. Alguns macetes. Observando os exemplos do slide, a gente pode perceber que, em geral, os verbos que terminam em ER tendem a terminar com um E com acento quando a gente faz essa conjugação do passado composto. Já os terminados em IR tendem a terminar em um simples I. Naturalmente, como a língua estudada aqui é o francês, vão ter algumas exceções para essa regra. Só que, em geral, os padrões são muito bem definidos nessa conjugação de verbos, e por isso eu gosto tanto dela. E por hoje temos isso. Para comemorar minha rouquidão, essa aula foi um pouquinho mais curta, e até por isso eu não foquei em falar conjugação por conjugação dos verbos. Mas de qualquer maneira, eu espero que você tenha gostado e aproveitado a aula, e te vejo na próxima. Tchau, tchau!